Você já percebeu como alguns homens parecem feitos de vidro espelhado, brilhando por fora, enquanto por dentro não há nada além de eco e vazio? E já reparou que, às vezes, basta a presença silenciosa de uma mulher verdadeiramente consciente de si para que esse espelho comece a rachar, mesmo que ela não levante a voz, não faça escândalo e nem tente vencê-lo no jogo dele? Carl Jung diria que isso não é acaso, é colisão de arquétipos. O falso eu, inflado do narcisista, encontrando pela primeira vez uma mulher que não compra a ilusão, porque enxerga a sombra por trás do teatro. Mas o que acontece exatamente dentro da psique desse homem quando a máscara começa a derreter e ele percebe que, diante dela, o personagem não convence mais? Talvez você tenha sido ensinada que o narcisista é invencível, que ele sempre manipula, sempre controla, sempre sai por cima. E, no entanto, por trás dessa narrativa popular, há um segredo que a psicologia profunda de Jung sussurra há muito tempo. Ninguém escapa do próprio inconsciente. O narcisista pode tentar dominar pessoas, mas é dominado por forças internas que ele não compreende. E é justamente aí que a mulher sábia se torna perigosa. Não porque ela o ataca, mas porque ela o desmascara sem precisar tocá-lo, apenas sendo o espelho que ele mais teme. O que acontece quando a presa para de correr e passa a enxergar o caçador como uma criança assustada, vestida de monstro? A mulher sábia, na visão junguiana, não é a boazinha passiva, nem a vingativa, que desce ao mesmo nível do agressor. Ela é a que fez o mergulho que o narcisista jamais se permite fazer. Desceu ao próprio inferno psicológico, olhou nos olhos da própria sombra, acolheu a própria fragilidade e voltou de lá com algo que ele não tem, nem consegue imitar: autenticidade. É por isso que a presença dela incomoda tanto. Ela ativa nele aquilo que Jung chamaria de confronto com o si mesmo, o núcleo mais profundo da psique, o ponto onde todas as máscaras morrem. Mas o que acontece quando um homem que vive de aplausos internos e externos é forçado, ainda que silenciosamente, a encarar que não é quem acredita ser? Enquanto ele tenta controlar a narrativa com gaslighting, inversão de culpa e jogos emocionais, algo sutil começa a acontecer num nível que as palavras não alcançam. A cada vez que ela escolhe não reagir como ele espera, a cada vez que ela se recusa a entrar no labirinto de provocações, a estrutura psíquica dele treme. Jung dizia que aquilo que recusamos em nós retorna como destino. E diante de uma mulher que se recusa a ser objeto, o narcisista é obrigado a sentir aquilo que mais teme: a própria insignificância. Mas como é que essa dinâmica invisível se constrói, passo a passo, até transformar o jogo de poder numa queda livre para o abismo interior? Talvez, no fundo, você já tenha sentido isso. A sensação de que não é apenas uma relação difícil, mas um campo de batalha simbólico entre a sua alma e a sombra de alguém que não suporta perder o controle. E talvez também já tenha se perguntado por quê, mesmo ferida, há uma parte em você que pressente que existe um conhecimento oculto ali, como se a vida estivesse tentando te revelar um código profundo sobre o amor, o ego e o poder. Carl Jung não veria essa história como um simples drama de relacionamento, mas como um rito psíquico carregado de símbolos, testes e decisões que podem redefinir quem você é. A pergunta é: como exatamente a mulher sábia transforma esse jogo tóxico em despertar psicológico, e como essa transformação destrói o narcisista não por fora, mas dentro do abismo secreto da mente dele? Talvez ninguém tenha te contado, mas o verdadeiro campo de batalha com um narcisista nunca é a sala, a cama ou o celular. É o silêncio entre uma frase e outra. É o que o corpo sente quando a boca finge que está tudo bem. É o nó na garganta que você engole para não criar mais conflito. Carl Jung diria que é justamente ali, nesse espaço invisível, que a psique começa a falar mais alto do que qualquer justificativa. E é nesse território secreto que a mulher sábia desperta. Não quando ela entende intelectualmente quem ele é, mas quando algo dentro dela sussurra que há algo profundamente errado naquela dinâmica, mesmo que ela ainda não saiba colocar em palavras. No começo, ele parece incontestável, autoconfiante,
sedutor, convincente, com respostas prontas para tudo. Ele domina a narrativa como se fosse o autor da realidade. Essa é a persona, a máscara social cuidadosamente construída para esconder um vazio interno que ele mesmo não suporta ver. Jung falava dessa máscara como uma proteção necessária, mas no narcisista ela vira prisão. A mulher sábia sente isso sem conseguir explicar. É como se conversasse com uma armadura, não com um ser humano. Ela percebe que quanto mais tenta alcançar o coração dele, mais se perde de si mesma. E é aí que nasce a primeira fissura, quando ela começa a desconfiar que amar alguém não deveria custar a própria alma. A psique dela começa a reagir antes dela mesma. Insônia, ansiedade, intuição de que está sendo manipulada, sensação de andar sempre em cascas de ovo. A cada nova cena em que ele a faz se sentir culpada, exagerada ou louca, o inconsciente dela registra o trauma como um símbolo. Aqui você está se traindo. Jung diria que a sombra dela, aquilo que foi reprimido por anos para ser aceita, começa a bater na porta. Não é apenas sobre ele ser tóxico, é sobre o quanto ela se abandona para continuar dentro daquele enredo. E essa percepção, mesmo que ainda confusa, já é um movimento de poder. O narcisista sente esse movimento como ameaça, mesmo que ele não saiba nomear. Quanto mais a consciência dela cresce, mais instável ele se torna. Ele aumenta as manipulações, intensifica o charme, alterna entre o carinho e a crueldade com precisão cirúrgica, tentando reconquistá-la para o papel de espelho submisso. Jung diria que ele está lutando desesperadamente para manter a fantasia do eu grandioso intacta, porque sem a admiração dela, ele é obrigado a encarar o próprio abismo interior. É por isso que, quando ela começa a se fortalecer, ele não a vê como parceira, mas como inimiga. A mulher sábia, porém, não nasce pronta. Ela é construída a partir das fraturas, das noites chorando escondida, do desconforto de perceber que se perdeu de si mesma tentando ser boa o suficiente. Em algum momento, algo dentro dela se recusa a continuar. Não é um grito, não é um escândalo, é um silêncio diferente. Um silêncio que não é mais medo, é decisão. Jung dizia que a verdadeira transformação não começa com respostas, mas com a coragem de sustentar perguntas dolorosas. A mulher sábia começa a se perguntar em segredo: por que eu aceito tão pouco? Em que momento eu aprendi que amor é sinônimo de dor? Por que eu continuo tentando provar meu valor para alguém que nunca está satisfeito? Essas perguntas são como chaves que destravam portas antigas na mente dela. Cada lembrança de infância, cada situação em que ela foi ensinada a se calar, a engolir o choro, a não incomodar, volta à superfície como se tivesse aguardando esse momento. Jung falava do inconsciente como um arquivo vivo. Nada se perde, tudo espera o momento certo de emergir. E quando ela se vê repetindo diante do narcisista o mesmo papel que fez diante de figuras de autoridade na infância, algo se conecta. Ela percebe que não está apenas lidando com um homem difícil, está encenando, sem perceber, um roteiro emocional antigo. Enquanto isso, o narcisista continua acreditando que está no controle. Ele interpreta o distanciamento dela como jogo, frieza, imaturidade. Ele tenta puxá-la de volta com promessas, ataques, vitimizações. Uma hora é o homem ideal que diz que vai mudar. Na outra é o carrasco que diz que ninguém mais vai amá-la como ele. Jung veria essa oscilação como o conflito entre dois polos internos não integrados. A criança ferida que busca validação e o tirano interno que destrói qualquer um que ame de verdade. A mulher sábia começa a enxergar esse padrão como um teatro, não mais como verdade absoluta. E quando ela enxerga como teatro, o encanto começa a se desfazer. Ela percebe que durante muito tempo acreditou que o jogo era provar para ele que ela era digna de amor. Agora, lentamente, começa a perceber que o verdadeiro jogo sempre foi outro. Lembrar que ela nunca precisou provar nada. Essa mudança parece pequena, mas na linguagem da psique é um terremoto. Jung dizia que quando uma atitude interna muda, tudo ao redor começa a se reorganizar. O olhar dela muda,
O corpo dela já não se encolhe com tanta facilidade. As palavras dele não entram mais com a mesma força. Ela começa a pensar: e se não for verdade o que ele diz sobre mim? E se o problema não for o meu valor, mas o vazio que ele carrega? Essa mudança interna provoca um fenômeno silencioso. O narcisista deixa de ser o centro psicológico da vida dela. Ela ainda sente dor, ainda sente dúvida, ainda sente apego, mas algo mudou na forma como ela o vê. Ele já não é o Deus particular que define o que ela é. Ele começa a parecer mais um símbolo, um espelho distorcido das partes dela que ainda não foram curadas. Jung afirmaria que, nesse ponto, o relacionamento deixa de ser apenas uma história de amor e passa a ser uma aula brutal de autoconhecimento. E é nesse exato ponto que a mulher sábia começa, sem saber, a destruir o narcisista no único lugar onde ele realmente pode ser ferido, dentro da estrutura psíquica que sustenta o falso eu dele. Porque quando ela deixa de reagir conforme o roteiro esperado, ela quebra o ciclo de suprimento narcisista. A admiração cega, o medo, a culpa, a necessidade de aprovação começam a diminuir. Ela passa a estabelecer limites, a dizer não, a se afastar de discussões que não levam a lugar nenhum. Por fora pode parecer apenas alguém ficando mais firme. Por dentro é a psique dela realinhando lealdades. Em vez de ser leal ao ego frágil dele, ela começa a ser leal ao próprio núcleo, aquilo que Jung chamaria de si mesmo. E sem esse alimento emocional constante, o narcisista é forçado a encarar algo que ele não suporta. A possibilidade de não ser especial, de não ter poder absoluto sobre ninguém. E talvez seja justamente aí que você se reconheça. Nessa encruzilhada em que ainda sente dor, mas também sente que não consegue mais voltar atrás. Como se uma parte de você já tivesse atravessado uma porta interior que não se fecha. Jung dizia que a alma sabe o caminho, mesmo quando a mente tem medo. A mulher sábia que está nascendo em você talvez ainda esteja insegura, tremendo, duvidando, mas ela já começou a enxergar o jogo pelo que ele é. A questão que fica é: o que acontece quando essa consciência amadurece completamente e a mulher decide, de forma definitiva, deixar de ser cenário para o drama do narcisista e se tornar protagonista da própria história? Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Em algum ponto do caminho, a mulher começa a perceber que as conversas com o narcisista não são conversas, são armadilhas circulares. Ela entra tentando resolver algo e sai se sentindo ainda mais confusa, culpada e pequena. Parece sempre que tudo volta para o mesmo lugar, como se estivesse presa em um feitiço. Carl Jung diria que o inconsciente está usando esse ciclo como um espelho cruel, mostrando repetidamente o lugar onde ela se abandona. E quanto mais ela percebe esse padrão, mais incômodo sente ao ouvir as mesmas frases, as mesmas acusações, as mesmas distorções. Em vez de apenas reagir, ela começa a observar. E esse simples ato de observar em silêncio é o primeiro passo de um poder que ele não consegue controlar. Ela começa a notar algo que antes passava despercebido. O brilho exagerado da autoconfiança dele é sempre acompanhado por um olhar vazio quando ninguém está olhando. A risada alta demais, as histórias em que ele sempre é o herói, o modo como diminui os outros para se sentir maior. Jung diria que esse é o ego inflado, tentando esconder a sensação de inferioridade que corrói por dentro. A mulher sábia sente essa incoerência. Mesmo quando ele a ataca, mesmo quando tenta convencê-la de que ela é o problema, há uma parte dela que passa a enxergar a criança desesperada por validação que se esconde atrás da agressividade. E essa visão muda tudo, porque ela deixa de se ver como vítima de um gigante e começa a enxergá-lo como alguém aprisionado pelo próprio monstro interno. Mas perceber não significa de imediato conseguir sair.
e é aqui que a travessia se torna mais densa. Ela se pega oscilando entre clareza e confusão, entre força e recaída. Em um dia, decide que merece mais, que não vai aceitar migalhas emocionais. No dia seguinte, basta uma mensagem sedutora, uma lembrança de um momento bom, e o coração dela vacila. Jung falava que o inconsciente não solta um padrão antigo sem luta, porque há um apego profundo, até mesmo às dores conhecidas. A mulher sábia sente vergonha dessas idas e vindas, mas em vez de se condenar, começa a perguntar: o que em mim ainda acredita que é isso que eu mereço? De onde vem essa fome de migalhas? À medida que essas perguntas se aprofundam, campos de memória se abrem. Ela lembra de momentos em que foi ignorada, desacreditada, diminuída ainda criança. Lembra de olhar para figuras importantes na sua vida e sentir que precisava se adaptar, ser perfeita, não errar para ser amada. Jung diria que o narcisista atual é apenas o rosto mais recente de uma ferida antiga. A mulher sábia começa a ver que o que dói não é apenas o que ele faz agora, mas tudo o que isso desperta do que já foi vivido antes. E quando ela percebe esse fio invisível, ligando o passado ao presente, a história deixa de ser apenas sobre um relacionamento e passa a ser sobre o destino psíquico dela. Enquanto ela desce a esses porões internos, o narcisista sente que está perdendo o domínio. Ele percebe que as técnicas de sempre já não funcionam com a mesma eficácia. O olhar dela está diferente. Às vezes ele fala, acusa, distorce e ela apenas o encara em silêncio, como se estivesse vendo algo além. Esse olhar inquieta. É como se ela estivesse enxergando a engrenagem por trás do truque. Jung diria que quando um símbolo é compreendido, ele perde o poder mágico. Quanto mais ela entende o jogo, mais o encanto se quebra. E para alguém que vive de controlar percepções, ser visto de verdade é quase insuportável. A mulher sábia, no entanto, não se torna fria nem vingativa. Ela não precisa gritar, expor ou humilhar. Seu poder não vem de destruí-lo por fora, mas de se retirar interiormente do papel que o alimentava. Ela começa a se perguntar em silêncio: eu quero mesmo continuar dentro dessa narrativa? Eu quero seguir interpretando o papel de culpada, de insuficiente, de frágil? O que acontece se eu simplesmente parar de jogar? Essas perguntas não são dramáticas, são cirúrgicas, vão cortando os fios invisíveis que a mantinham presa. E cada vez que ela escolhe a própria paz, em vez da próxima discussão, o jogo perde força. Aos poucos, ela começa a construir um espaço interno que ele não alcança. Pode ser um momento de oração, um caderno onde escreve tudo o que sente, um tempo sozinha em que chora sem se julgar. Jung diria que isso é a psique buscando autorregulação, tentando retornar ao eixo. Nesse espaço, ela não precisa se defender, não precisa provar nada, não precisa ser compreendida por ele. Pela primeira vez em muito tempo, ela se escuta. E quando uma mulher começa a escutar a própria alma com sinceridade, algo dentro dela se reorganiza de forma silenciosa, porém irreversível. Essa reorganização interna tem um efeito direto na dinâmica. Frases que antes a destruíam já não entram com a mesma força. Manipulações que antes a faziam pedir desculpas por coisas que não fez começam a parecer absurdas. Quando ele diz que ela é difícil de amar, uma parte dela responde por dentro, ou talvez você seja incapaz de amar de verdade. Jung diria que essa resposta silenciosa é a voz do si mesmo, o núcleo essencial, finalmente se manifestando. A mulher sábia passa a diferenciar o que é projeção dele e o que é verdade sobre ela. E quanto mais essa diferenciação cresce, menos espaço o narcisista encontra para plantar veneno. O narcisista sente essa perda de território como uma ameaça existencial. Ele pode reagir com mais agressividade, mais vitimização, mais promessas vazias. Ele pode dizer que ela mudou, que está fria, que está estranha. Em certo nível, ele está dizendo a verdade. Ela realmente mudou.
mas não da forma como ele tenta fazer parecer. Jung diria que, quando a consciência aumenta, antigas referências deixam de fazer sentido. A mulher sábia já não se encanta com o charme, já não se amedronta com os ataques, já não se culpa com tanta facilidade. Ela não está se tornando alguém sem coração, está apenas devolvendo ao outro aquilo que nunca foi dela carregar. Ainda assim, por baixo de toda essa transformação, existe medo. Medo de ficar sozinha, medo de se arrepender, medo de estar exagerando. E é justamente aqui que o processo se torna ainda mais íntimo. A mulher sábia precisa encarar a pergunta mais difícil. Eu confio em mim? Confio na minha percepção, no meu corpo, na minha intuição? Durante muito tempo, ela foi treinada para duvidar de si mesma. Agora, a psicologia profunda de Jung a convida a fazer o oposto, a tratar seus sinais internos como bússola, não como erro. E à medida que ela começa a confiar, mesmo tremendo, o vínculo com o próprio centro se fortalece. Talvez o ponto mais decisivo dessa jornada seja quando ela percebe que não precisa mais que ele reconheça o mal que fez para que ela se permita seguir. A justiça que ela buscava fora começa a ser substituída por uma justiça interna. Eu mereço paz, eu mereço respeito, eu mereço amor verdadeiro. Jung diria que essa decisão não é apenas moral, é arquetípica. É a alma escolhendo a própria integridade em vez de permanecer presa à sombra de alguém que se recusa a mudar. A partir daqui, o jogo mental oculto começa a se inverter de forma definitiva. Mas o que acontece com a psique do narcisista quando a mulher sábia finalmente se retira, não só fisicamente, mas energeticamente, é algo que ainda precisa ser visto com mais profundidade. Quando a mulher sábia finalmente se retira, não apenas com o corpo, mas com a energia, algo irrompe dentro do narcisista que ele não sabe nomear. Por fora, ele pode dizer que não se importa, pode ironizar, zombar, dizer que foi ele quem se cansou. Mas por dentro, Jung chamaria isso de ferida narcísica aberta. A imagem grandiosa que ele tinha de si mesmo é golpeada pelo simples fato de alguém ter ousado partir sem pedir permissão, sem implorar por mais uma chance, sem se ajoelhar diante do trono imaginário dele. De repente, aquilo que ele controlava deixa de responder, e o silêncio dela grita dentro da cabeça dele. A reação costuma vir como oscilação extrema. Em alguns momentos, ele tenta puxá-la de volta com promessas, lembranças, mensagens carregadas de aparente vulnerabilidade. Em outros, a ataca com desprezo, espalha versões distorcidas da história, a transforma em vilã para não ter que encarar o próprio papel. Jung diria que essa é a sombra projetada em estado bruto. Tudo o que ele não suporta ver em si, ele despeja sobre a imagem dela. Só que agora há uma diferença crucial. A mulher sábia não está mais disponível para absorver essas projeções da mesma forma. E quando o alvo começa a escapar, as flechas começam a ricochetear de volta para o atirador. É nesse ponto que o abismo da psique começa a se abrir de verdade para o narcisista. Sem o espelho constante que o confirmava, a persona dele, aquela máscara segura e convincente, começa a trincar. Podem surgir acessos de irritação sem motivo, explosões de raiva fora de contexto, sensação de vazio profundo nos momentos em que ninguém está olhando. Jung diria que o inconsciente cobra a fatura, toda a dor negada, toda a fragilidade encoberta, toda a humanidade reprimida começam a se insinuar através de sintomas, sonhos, lapsos, crises. Ele tenta culpar o mundo, culpar ela, culpar o destino, mas por baixo de todas as culpas, uma pergunta silenciosa começa a ganhar forma. E se o problema for algo dentro de mim? No mapa simbólico de Jung, a figura da mulher costuma estar ligada à ânima, a imagem interna do feminino que habita a psique masculina. Quando a mulher sábia se retira, ela deixa de ser um objeto externo e passa a assombrá-lo como imagem interna. Ele pode tentar substituí-la rapidamente, pode buscar outro corpo, outro sorriso, outra fonte de admiração,
mas em algum nível ele percebe que não é aquela mulher específica que o persegue, é o que ela representava. O convite não aceito para crescer, para se ver, para se responsabilizar. A figura dela se torna um lembrete incômodo do caminho que ele se recusou a seguir. E esse é o tipo de fantasma que não é afastado com novos relacionamentos. Enquanto isso, a mulher sábia passa por uma outra espécie de terremoto. Por mais que saiba, em algum lugar profundo, que fez o que precisava fazer, ela sente o impacto da desconexão. Há dias em que o silêncio pesa, em que o corpo sente falta até mesmo do caos, porque se acostumou a viver em alerta. Jung diria que a psique leva tempo para se reorganizar após sair de um campo de batalha simbólico. Ela pode se pegar pensando se exagerou, se foi dura demais, se poderia ter insistido mais um pouco. Mas quando tenta se imaginar voltando, algo dentro dela se encolhe. É como se a alma respondesse com um não que não pode ser ignorado. Nesse intervalo, ela começa a notar com mais clareza sinais que antes ignorava. Lembra de momentos em que seu corpo avisou, em que a intuição gritou, em que um desconforto profundo tentou alertá-la e foi silenciado em nome do amor. Jung diria que o self, o centro da psique, nunca deixou de falar, apenas foi abafado pelo medo de perder o vínculo. Agora, sem a presença constante do narcisista ocupando cada canto da mente, essa voz interior ganha espaço, e quanto mais ela escuta, mais percebe que a verdadeira traição nunca foi a dele contra ela, mas dela contra si mesma, todas as vezes em que se abandonou para permanecer. Ao observar à distância as reações do narcisista, ela vê algo que antes não conseguia enxergar. Os ataques que outrora a esmagavam agora revelam com clareza o desespero por trás da agressividade. As tentativas de difamá-la mostram o pavor dele de aceitar qualquer responsabilidade. As súplicas dramáticas revelam a incapacidade de lidar com frustração. Jung diria que ela está vendo o complexo em funcionamento, o núcleo ferido que governa as atitudes dele. E essa visão, longe de gerar pena romantizada ou desejo de salvá-lo, produz uma lucidez serena. Não cabe a ela entrar nesse buraco para resgatá-lo, porque quem não admite estar perdido jamais aceita ser realmente encontrado. A mulher sábia começa então um trabalho silencioso de reconstrução. Não é uma transformação teatral, não é sobre postar frases de efeito ou encenar uma força que ainda não sente. É algo mais íntimo e invisível. Noites em que chora e, em vez de se xingar por estar fraca, se acolhe. Momentos em que sente saudade e, em vez de mandar mensagem, escreve para si mesma o que gostaria de ouvir. Instantes em que percebe que o verdadeiro vazio não foi deixado por ele, mas pela parte dela que ficou anos sem ser prioridade. Jung chamaria isso de processo de individuação, a jornada de voltar ao próprio eixo, mesmo que isso signifique decepcionar expectativas externas. Os sonhos podem mudar. Ela passa a sonhar com casas antigas, quartos trancados, estradas que se abrem, mares turbulentos que aos poucos se acalmam. Na linguagem simbólica junguiana, cada imagem é uma mensagem da alma. A casa pode ser ela mesma. Os quartos trancados podem ser partes da psique que estavam inacessíveis. O mar pode ser o inconsciente emocional que por tanto tempo foi ignorado. A mulher sábia, mesmo sem conhecer todos os conceitos, sente que está atravessando algo maior do que um fim de relacionamento. Sente que está atravessando um renascimento interior que, em algum ponto, precisaria acontecer com esse homem ou com outro qualquer. Do outro lado, o narcisista pode continuar repetindo padrões, buscando novos espelhos, encenando a mesma história com rostos diferentes. Jung diria que aquilo que não é reconhecido se repete. Mas desta vez, algo crucial foi quebrado. Ele perdeu uma plateia que havia se tornado central para o seu teatro interno.
E mesmo cercado de aplausos superficiais, pode sentir uma espécie de eco quando lembra daquela mulher que não voltou, daquela que se negou a aceitar o papel de satélite girando em torno do universo dele. Em algum nível, mesmo que jamais admita, isso corrói a certeza absoluta que tinha sobre o próprio poder. Você que escuta tudo isso, talvez sinta que esta história toca em lugares que vão muito além de um caso específico. Talvez perceba que não se trata apenas de ele e ela, mas de uma dinâmica que se repete em diferentes rostos, em diferentes fases da vida, em diferentes cenários. Jung veria nisso a presença de um padrão arquetípico, a jornada da alma que, em algum ponto, precisa romper com aquilo que rouba sua luz para finalmente ocupar o próprio lugar no mundo. E se essa jornada está doendo em você agora, talvez não seja um fracasso, mas um chamado. A pergunta que fica, e que a psicologia profunda não responde com fórmulas prontas, é: até que ponto você está disposta a deixar ruir as versões de si que aprenderam a se alimentar de migalhas para que a mulher sábia dentro de você possa, enfim, assumir o comando? Porque quando isso acontece de forma plena, o jogo mental oculto deixa de ser apenas uma armadilha e se revela como um mapa. Mas o que esse mapa ainda tem para te mostrar sobre o poder de enxergar a sombra, sobre a verdadeira destruição que acontece dentro do narcisista quando ele perde o controle da sua psique, é algo que só se revela para quem continua essa travessia até o fim. Há um momento em que a mulher, já afastada do campo de guerra, começa a perceber que não foi apenas o narcisista que caiu do pedestal. Quem cai silenciosamente são também as ilusões que ela nutria sobre o amor, sobre si mesma, sobre o que significa ser forte. Carl Jung diria que quando um relacionamento desmorona dessa forma, não é só a história externa que termina. É uma imagem interna que morre. Ela precisa luto, não apenas pelo homem que perdeu, mas pela versão de si que acreditava que o salvaria, que o curaria, que finalmente seria reconhecida. E nesse luto, algo assustador e libertador acontece ao mesmo tempo. Ela começa a descobrir quem é quando não está tentando ser resposta para a dor de ninguém. Conforme os dias passam, a mulher sábia percebe que o silêncio que antes parecia vazio começa a se encher de camadas. O barulho mental vai diminuindo e, no lugar da obsessão pelo que ele pensa, pelo que ele sente, pelo que ele está fazendo, surgem novas perguntas. O que eu realmente quero construir agora? Como eu quero ser tratada daqui em diante? De que tipo de presença eu quero cercar a minha alma? Jung diria que o inconsciente, quando não está mais ocupado tentando sobreviver ao caos, começa a trabalhar a favor da integração. As intuições ficam mais nítidas, as pequenas percepções do dia a dia ganham significado e tudo passa a ser lido como sinal, como direção, como chamado. Ao mesmo tempo, o narcisista, lá do outro lado, sente a ausência dela como uma ferida na própria narrativa. Não é apenas saudade, é perda de um espelho que sustentava a fantasia de grandeza. Mesmo rodeado de novas pessoas, novas histórias, novos dramas, há momentos em que um vazio específico o atinge, como se algo essencial tivesse sido arrancado. Jung diria que, sem perceber, ele projetava sobre ela partes da própria alma que não podia reconhecer. Quando ela se retira, leva consigo essa projeção. E o que sobra é um eu interno descompensado, que não sabe mais para onde deslocar tudo aquilo que não consegue suportar sentir. A mulher sábia, por sua vez, começa a vivenciar um fenômeno curioso. Ao mesmo tempo em que sente alívio por estar livre, também percebe que a experiência com o narcisista escancarou fissuras antigas dentro dela. Não é confortável, mas é verdadeiro. Ela nota que ainda se pega, querendo provar que não é aquilo que ele disse, querendo mostrar o próprio valor, querendo ser vista. Jung chamaria isso de complexo, um núcleo emocional que se ativa com força e arrasta pensamentos, sensações e impulsos. Em vez de fugir desse núcleo, ela começa aos poucos a se aproximar, como quem decide entrar em uma casa escura com uma pequena lanterna, sabendo que lá dentro estão partes perdidas de si. Nesse mergulho, ela se depara com algo que talvez nunca tivesse olhado de frente. O quanto sempre
sempre tentou ser a boa menina, a mulher compreensiva, a que tudo entende, a que tudo aceita, a que aguenta mais do que deveria. Jung diria que o inconsciente coletivo alimentou por séculos essa imagem de feminino sacrificial, que tudo entrega e pouco recebe. A mulher sábia começa a questionar essa programação. E se ser boa, do jeito que ensinaram, for exatamente o que a mantém presa em relações que a destroem? E se a verdadeira bondade começar pelo ato de não se trair, mesmo que isso desagrade quem se beneficiava da sua fraqueza? A partir dessa pergunta, algo no campo interno muda de posição. A mulher sente nascer um tipo diferente de força, não barulhenta, mas firme. Não é mais a força de aguentar, é a força de escolher. Escolher com quem se envolve, escolher o que tolera, escolher onde investe energia. Jung diria que aqui começa a verdadeira individuação, quando a pessoa deixa de viver para corresponder a expectativas externas e passa a construir uma vida alinhada com o que é verdadeiro em seu centro. O narcisista, acostumado a ser a referência, torna-se apenas um capítulo da história dela, e não mais o eixo que determina seus movimentos. Do lado dele, porém, a perda desse lugar de eixo desencadeia uma crise silenciosa. Ele pode continuar desempenhando, rindo alto, conquistando, seduzindo, mas nos momentos em que o mundo silencia, emerge uma sensação que ele não consegue calar tão facilmente. Uma espécie de cansaço existencial, como se o personagem estivesse pesando demais. Jung diria que essa é a alma tentando atravessar a couraça do ego. A imagem da mulher que foi embora, que não voltou, que não suplicou, assombra justamente porque representa algo que ele não tem, a coragem de encarar a própria verdade sem se esconder atrás de máscaras. Enquanto isso, a mulher sábia descobre que a verdadeira destruição que provocou no narcisista não foi gritar, expor ou atacar. O que a psique dele mais teme não é ser ferida por fora, é ser desinvestida por dentro. Quando ela não acredita mais na história de grandiosidade dele, quando ela não se culpa mais por cada explosão, quando ela não aceita mais a inversão de culpa como verdade, o castelo interno dele perde uma das colunas principais. Jung diria que o poder de uma persona depende do número de olhares que a confirmam. Ao retirar o seu olhar, ela retira também o combustível que alimentava a fantasia dele sobre si mesmo. Esse movimento, porém, não é um conto de fadas instantâneo. A mulher sábia continua lidando com recaídas emocionais, com lembranças, com flashes de saudade, com idealizações repentinas. Em alguns dias, a mente tenta reescrever o passado, selecionando só os momentos bons, como se quisesse convencê-la a duvidar da própria memória. Jung diria que isso é o inconsciente testando a consistência da nova posição psíquica. A pergunta que ecoa é: você realmente vai escolher a si mesma desta vez? Ou vai se trair de novo para não sentir o peso da solidão, do medo, da incerteza? À medida que ela sustenta a escolha, mesmo tremendo, uma nova paisagem interna começa a surgir. Ela se pega rindo sozinha de coisas simples, apreciando silêncios que antes a aterrorizavam, encontrando prazer em pequenas rotinas que não dependem de aprovação de ninguém. Jung veria aqui o nascimento de um novo eixo. A vida já não é definida pelo drama, mas por uma conexão mais profunda com o próprio ser. E é justamente essa mudança de vibração, essa saída do campo de caos, que sela de vez o destino psíquico do narcisista em relação a ela. Ele perde o acesso não apenas ao corpo e ao tempo dela, mas ao território energético que antes habitava sem convite consciente. Mas há uma camada ainda mais oculta desse jogo que a psicologia profunda de Jung sugeriria explorar. O que acontece com os próprios padrões de escolha da mulher sábia depois dessa travessia? Ela realmente rompe com a atração por personalidades grandiosas e vazias, ou apenas muda de cenário carregando o mesmo roteiro interno? Até que ponto a destruição simbólica do narcisista dentro dela abre espaço para um amor mais consciente? E até que ponto ainda existem partes dela secretamente fascinadas pelo perigo, pelo drama, pela promessa de redenção de alguém que não quer se curar? Essas respostas não aparecem de uma vez,
mas a forma como forem respondidas vai determinar se essa história se transforma em repetição ou em portal para algo totalmente novo. Talvez você perceba, em algum momento de silêncio mais honesto, que a figura do narcisista começa a se desfazer dentro de você como fumaça. O rosto dele ainda pode aparecer, a voz ainda pode ecoar, mas a intensidade muda. O que antes era presença intrusiva passa a ser quase símbolo, quase metáfora. Carl Jung diria que quando uma imagem perde o poder de te possuir, ela começa a revelar o que sempre escondeu. Não era sobre ele, era sobre a parte de você que o escolheu. E essa percepção pode ser tão desconfortável quanto libertadora, porque se foi escolha, pode ser outra, mas se foi escolha, também há responsabilidade. Nesse ponto, muitas mulheres sentem vontade de fugir de si mesmas. É mais fácil dizer que ele era o monstro e que você era apenas vítima, mais simples, mais limpo, mais palatável. Mas a psique não trabalha com histórias simplificadas, ela trabalha com verdade. Jung diria que enquanto você se vê apenas como vítima impotente, permanece sem acesso ao próprio poder. A mulher sábia que está nascendo em você não nega a dor, não minimiza o abuso, mas também não se esconde atrás da narrativa. Ela se pergunta: o que em mim se acostumou com o papel de salvadora? O que em mim acreditou que amar era tentar consertar o outro, mesmo que isso me destruísse? É aí que uma camada ainda mais profunda se revela. Aquela parte de você que secretamente se sentia especial por ser a única que via o lado bom, que aguentava tudo, que entendia o trauma dele. Jung diria que esse é um tipo sutil de orgulho ferido, uma forma escondida de se sentir indispensável. O narcisista se alimenta disso com maestria. Ele precisa de alguém que se veja como escolhida para carregar o peso que ele nunca quer assumir. Quando a mulher sábia percebe que não era apenas vítima, mas também cúmplice emocional de um sistema que a colocava sempre em segundo plano, a dor muda de cor. Não é mais só raiva dele, é luto pelo tempo em que ela mesma se abandonou. Nesse momento, o ego grita. Ele quer defesa, quer justificar, quer encontrar uma nova história onde tudo fique mais confortável. Mas a psicologia profunda de Jung não oferece anestesia, oferece sentido. A mulher sábia sente, às vezes quase fisicamente, a resistência interna a admitir padrões repetidos, escolhas impulsionadas por carência antiga, atração pelo brilho do que é perigoso. Mas ao invés de correr, ela começa a ficar. Ficar com o desconforto, ficar com a verdade, ficar com a pergunta: por que partes de mim confundem intensidade com amor? Por que o caos me pareceu, por tanto tempo, mais sedutor do que a paz? À medida que ela acolhe essas perguntas sem se julgar, algo muito importante acontece. A culpa vai sendo substituída por responsabilidade amorosa. Jung diria que esse é o ponto em que a sombra começa a ser integrada. Aquilo que antes era negado, escondido, projetado nos outros, passa a ser visto como parte da totalidade. A mulher sábia admite: sim, eu me perdi. Sim, eu aceitei o que não merecia. Sim, eu quis ser a exceção que o transformaria. E, exatamente por admitir sem se odiar, ela recupera um pedaço de si que estava congelado na vergonha. A vergonha se dissolve quando é tocada pela consciência sem máscara. Do lado do narcisista, ainda que ele siga interpretando seus papéis, essa mudança não passa despercebida no plano sutil. Ele sente, mesmo que não saiba explicar, que algo se quebrou de forma definitiva. A energia de salvadora que você emanava já não está disponível. A disposição de tolerar abusos emocionais, de justificar tudo com o passado dele, de aceitar o mínimo e chamar de máximo, começou a morrer. Jung diria que, quando um arquétipo perde o campo onde se manifestava, ele é forçado a buscar outras formas de expressão. O narcisista pode correr atrás de novos alvos, mas a marca da mulher que saiu pela própria decisão permanece como uma rachadura na fantasia de controle absoluto.
Enquanto isso, você começa a experimentar um novo tipo de olhar sobre o mundo e sobre os relacionamentos. O charme exagerado de certas pessoas já não te seduz da mesma forma. Promessas rápidas, declarações intensas demais, movimentos que antes te fariam derreter agora despertam cautela. Jung veria nisso um amadurecimento da ânima interna, a parte simbólica em você que reconhece o amor não só pela fala, mas pela consistência. A mulher sábia passa a buscar menos fogos de artifício e mais presença real, menos palco, mais verdade, menos espetáculo, mais raiz. E isso, por si só, é uma forma silenciosa de romper com o padrão que um dia abriu espaço para o narcisista entrar. É possível que, nesse caminho, você se sinta estranha, deslocada, como se não coubesse mais nas mesmas conversas, nos mesmos ambientes, nas mesmas piadas. Antigos vínculos podem perder sentido. Pessoas que ainda se alimentam de dramas repetidos podem achar que você mudou demais. E é verdade, você mudou. Jung diria que toda individuação implica em um afastamento de certas camadas do coletivo. A mulher sábia aprende a sustentar essa solidão criativa, essa fase em que ainda não sabe exatamente quem será, mas sabe com certeza quem não está disposta a ser de novo. E esse intervalo, por mais desconfortável que pareça, é o útero psíquico de uma nova versão de você. No fundo, o que aconteceu com o narcisista não foi apenas uma derrota externa. A destruição verdadeira, aquela que Carl Jung enxergaria, é o fato de que ele perdeu o domínio sobre o seu inconsciente. Aquelas frases que antes o definiam como centro da sua vida foram retiradas do altar interno. Você deixou de organizar os próprios pensamentos, escolhas e desejos em função da presença dele. E quando um homem acostumado a se alimentar da energia psíquica alheia perde esse acesso, ele é empurrado, ainda que contra a vontade, para o contato com o próprio vazio. Esse é o abismo da psique, o lugar onde não há ninguém mais para culpar, ninguém mais para controlar, ninguém mais para manipular. A questão é que esse mesmo abismo, em você, se transformou em outra coisa. O lugar das faltas, da carência, da submissão, está sendo lentamente ocupado por algo diferente, ainda sem nome, mas perceptível. Jung talvez chamasse isso de aproximação do self, esse centro profundo, que não depende da aprovação de ninguém para existir. A mulher sábia sente nos momentos de maior calma que há uma espécie de eixo interno se consolidando. Ela ainda sente medo, ainda sente dúvida, ainda sente cicatrizes latejando, mas já não se negocia tão fácil. E a partir desse ponto, uma nova pergunta começa a se formar, mais sutil, mais radical. O que acontece com a sua vida quando você para de viver reagindo à sombra de alguém e passa a caminhar orientada pela luz silenciosa do que você realmente é? Talvez, quando o silêncio chegar depois deste vídeo, não seja realmente silêncio. Vai ter um sussurro lá no fundo, quase imperceptível, dizendo que alguma coisa girou por dentro. Como se a história da mulher que atravessa o narcisista e o desmascara no abismo da psique não fosse sobre alguém distante, mas sobre uma parte escondida em você que finalmente foi chamada pelo nome. Jung diria que, quando um símbolo te toca, ele nunca mais te devolve ao ponto de partida. Você ouviu sobre máscaras, espelhos, sombras, jogos mentais. Mas se prestou atenção com a alma, percebeu que a verdadeira cena não era o narcisista ruindo, era a mulher deixando de ser altar para o ego de alguém que nunca quis se ver. A destruição dele, na verdade, começa quando ela recolhe de volta o poder que tinha entregado sem perceber. É quando ela se retira de dentro dele, não só da vida dele. É quando ela sai do papel de espelho e volta a habitar o próprio corpo, o próprio olhar, a própria história. No fundo, todo esse caminho foi sobre uma coisa só: lembrar que ninguém tem o direito de instalar um trono dentro da sua mente e governar seus sentimentos como se fossem território ocupado. Jung enxergaria por trás de cada cena o mesmo movimento, a alma chamando você de volta para casa. Cada humilhação que doeu, cada manipulação que te confundiu, cada vazio que te engoliu, tudo isso, relido pela psicologia profunda, se torna um mapa. Não para romantizar a dor,
mas para não desperdiçá-la. Talvez você tenha se visto em 1000 detalhes, no nó na garganta, no medo de ir embora, na esperança de que dessa vez seria diferente. Talvez tenha sentido a culpa, a vergonha, a sensação de fraqueza, e ainda assim aqui está você, escutando até o fim, o que significa que existe em você uma parte que não morreu, uma parte que insiste. A mulher sábia não é a que nunca erra, é a que para de mentir para si mesma. E o simples fato de suportar ouvir tudo isso já é um ato de coragem psíquica. Então agora, a pergunta não é mais sobre o narcisista, a pergunta é sobre você. O que você faz com o que foi despertado aqui dentro? Vai calar de novo a intuição que sentiu? Vai normalizar de novo o que te destrói? Ou vai tratar este incômodo como o chamado que ele é? Jung diria que, quando a consciência vê, ela se torna responsável. Não há como desver. Ou você honra o que viu, ou escolhe, com mais clareza ainda, permanecer onde dói. Talvez o passo não seja grandioso, nem dramático. Talvez não seja cortar tudo hoje, mudar de vida amanhã, virar outra pessoa de repente. Jung não falava de espetáculos, falava de processos. A mulher sábia nasce nos gestos íntimos, no limite que você estabelece em silêncio, na mensagem que você não responde, na justificativa que você não aceita mais, na lágrima que você não usa contra si mesma. Cada pequena escolha em favor da sua alma é um tijolo a menos na fortaleza psíquica do narcisista dentro de você. Se em algum momento desta jornada uma frase te atravessou, se uma imagem te fez lembrar de algo que você viveu, se uma parte de você sussurrou, "É sobre mim", não deixe isso morrer em segredo. Transforme essa identificação em gesto vivo. Escreva nos comentários o que mais tocou você. Coloque em palavras a verdade que talvez você nunca tenha dito em voz alta. Às vezes, o início da cura é simplesmente deixar de esconder de si mesma aquilo que já dói há tanto tempo. Se sentiu que este vídeo falou diretamente com a sua história, abrace esse encontro como um sinal. Deixe seu carinho aqui, não como simples clique, mas como um voto íntimo de que você escolhe se tratar com mais respeito daqui para frente. Compartilhe com alguém que você sabe que está presa em um jogo mental que a está apagando aos poucos. Você não sabe o tamanho da revolução silenciosa que pode começar na psique de outra mulher com um gesto aparentemente pequeno. E se a sua alma reconheceu que esse tipo de conteúdo é um lugar seguro para continuar expandindo consciência, não se afaste de quem te lembra de voltar para si. Permaneça nessa jornada, se inscrevendo e caminhando junto por outras reflexões, outros mergulhos, outras histórias que desmascaram a sombra e fortalecem a sua luz. Não é sobre seguir um canal, é sobre se cercar de mensagens que sustentem a versão sua que você quer ver crescer. Porque no fim, tudo se resume a isso. A verdadeira vitória sobre o narcisista não é vê-lo cair, é nunca mais permitir que alguém ocupe o lugar que pertence à sua própria alma. A vingança mais profunda não é a ruína dele, é a sua liberdade interior. E a partir de hoje, cada escolha que você fizer pode ser apenas mais uma repetição da velha dor ou o primeiro passo silencioso da mulher sábia que finalmente decide caminhar ao lado de si mesma.